o que eu devo usar, o que eu coloco, que palavrinha é essa? Eu coloquei uma palavra, mas eu repeti. Então, como que eu faço para trocar? Qualquer pergunta, pessoal, que às vezes pode parecer muito simples para vocês, de fato, ela ajuda muito todo mundo, me tira da zona de conforto para eu pensar em melhorar, me faz buscar mais material, enfim, ajuda o colega que às vezes tem a mesma dúvida e não pergunta, tá? Brenda, assim, ó, eu vou ter que te responder, tá? De uma forma bem evasiva, assim. É interessante que tu pergunte isso, não sei se vocês estão com contato lá do ensino do objetivo, certo? Ou se alguém aí que do grupo sabe a data certa, porque assim, ó, como é que está funcionando? Eu, toda segunda ou terça-feira, eu elaboro uma proposta, ou seleciono uma que já foi... A ideia minha é trabalhar uma nova, como foi a do semana passada, e uma que já caiu. E eu mando para o ensino posta e cuida do dia da entrega. Então, o interessante é que vocês acompanhem nas redes e entrem em contato com o ensino para saber as datas certinhas, quem tem alguma dúvida aí. Ou eu não sei se tem alguém que pode nos ajudar nisso também, porque eu estou... Ó, aqui o ensino está dizendo o seguinte, ó, o ensino posta e tem até 7 dias para entregar. Então, eu mando sempre na segunda ou terça-feira, às vezes quarta, deve ser postado no mesmo dia, então, para uma semana, tá? Tem até uma semana para colocar, tá? Ó, então, ali tem as respostas, tá? E o material que eu mandei hoje, eu acredito que esteja no grupo do Face, né? Vocês já podem ir abrindo lá, quem não abriu ainda, porque eu vou utilizá-lo para leitura. Tem dois materiais, tá? Tem a proposta para essa semana, que, enfim, vocês já devem estar produzindo, se vocês têm 7 dias aí, que é da violência da mulher, não é uma temática inédita, né? Mas eu quero discutir com vocês como colocar isso no papel. E tem um material da URGS, que é a prova da URGS. Juarez, nós recebemos duas propostas. Qual delas é para fazer? A da URGS ou a do Enem? Pessoal, a proposta da semana é a do Enem, a violência contra as mulheres, tá? Que a gente vai discutir hoje. A outra proposta da URGS, tá? Eu coloquei, não como proposta, eu coloquei a prova da URGS, tá? A prova de redação da URGS. Para a gente fazer aquele mesmo... Oba! Tá, aconteceu um problema ali, deu blugou, como diz meus alunos adolescentes, blugou, ou bugou, sei lá como é que é, e agora eu reconectei. Bueno, então, pessoal, vamos voltar, agora já passou ali o tempo, bugou, tá, eu vou anotar, bugou, porque eu achava que era blugou, mas isso é do meu tempo. Tá, pessoal, então,
desbugou agora, estamos desbugados e vamos começar a discussão da aula de hoje. Então, só para clarear as ideias, de repente alguém que entrou agora, para não ficar confuso, tá? Até se alguém tem grupo aí do Whats ou contato Whats colegas, avisem isso. Vocês receberam 2 materiais essa semana, tá? Os 2 são propostas de redação. Um é a proposta da semana, que é a proposta do Enem, violência contra as mulheres. É essa que vocês devem produzir e é essa que o corretor vai corrigir. A outra postagem que eu fiz como material, eu peguei a prova da URGS oficial e postei para vocês, para que nós possamos ler a prova da URGS hoje e ver como que nós... Lembra que eu fiz isso com a prova do Enem? Eu fui lendo passo a passo, a gente foi vendo o que poderia, o que não poderia colocar na prova. Então, hoje a gente vai ver isso na prova da URGS nesse primeiro momento, certo? Então, aquela ali a gente vê isso nesse primeiro momento e deixa ela stand-by. Daqui a um pouco, talvez a gente receba como uma proposta para escrever, tá? Então, o primeiro material que nós vamos usar na aula de hoje, certo? É um material que foi em PDF para vocês, tá? E que está escrito redação, que diz assim, considere a seguinte situação. Vocês têm esse material, pessoal? Sim? Foi para o grupo, certo? Então, é importante que vocês peguem esse material agora, porque se eu tivesse em aula agora, lá, né, em aula real, lá na sala de aula, esse momento eu estaria distribuindo essa prova para vocês, para que vocês lessem. Então, eu vou fazer assim, ó, são 19h10 agora, eu vou ficar quietinho até 19h15, mais ou menos, e vocês vão ler esse material, tá? Geralmente a gente leva de 5 a 10 minutos para ler a prova toda. Leiam essa prova em silêncio, aí sublinhem, ou enfim, destaque o que vocês acharam melhor, não sei como sublinhar, tá em PDF, mas deem uma olhada assim, como que vocês, eu quero saber de vocês, eu quero trabalhar com vocês, como você se sentiria, para quem é novo, principalmente, no sentido de fazer vestibular, né? Quem é já macaco velho, que já fez 4 ou 5 vezes, ou 2 ou 3 vezes na URGS, já se acostumou. Mas assim, leiam agora, então, até 19h15, por aí, daí eu volto, e a gente vai discutir o tema da redação, certo? Ok? É isso que nós vamos fazer. Eu volto, a gente discute o tema lendo juntos daí, tá? Vocês vão ver que é bem diferente da prova do Enem, pessoal. É exatamente para isso que eu quis trazer, para dar esse choque de realidade aí em vocês, tá? Então, daqui a 5 minutos eu volto para conversar com vocês. Estou aqui, eu só estou sem a cam para não atrapalhar. Para quem está entrando na sala agora, tá? Acho que o Roger entrou agora. Tem que pegar a proposta da URGS que eu mandei por e-mail, que está no grupo do Face, e ler
tá? O pessoal está lendo a proposta para a gente discutir agora em seguida, tá? Então, pessoal, leram? Ok? Deixa eu abrir aqui. Voltei, que eu estava aqui. Leram? Deu tempo de ler aí em 5 minutinhos, que é o que a gente pode perder para ler a redação, o tema? Sim, então tá. Tudo não? Tá, então eu vou dar mais uns 2 minutinhos, não tem problema, a gente não tem pressa. Vou dar mais uns 2 minutinhos, fica aqui quietinho, mas terminem a leitura, tá? Tem que terminar de ler tudo. Bem, eu acho que sim agora. Então, eu vou pegar o material aqui, pessoal, vou fazer como pena que eu não consigo espelhar para vocês, tá? Mas vamos lendo parte a parte a prova como eu fiz do Enem, lá nas nossas primeiras aulas online, tá? Considerando assim que vocês tenham aberto essa prova pela primeira vez, ou seja, estão lá no dia do vestibular, né? E temos que fazer a redação. Então, assim, considere a seguinte situação. Você foi aprovado no vestibular e começou a frequentar a universidade. No primeiro semestre, você está cursando a disciplina de língua portuguesa e nela está vivenciando atividades de leitura e produção textual. Então, veja que o primeiro parágrafo aqui já nos coloca vocês, né, em uma situação bem diferente daquela onde vocês estão. Vocês ainda não foram aprovados no vestibular, então pede para que vocês imaginem, né? É um exercício de criatividade aqui também. Na última aula foi lido e discutido por todos os presentes o texto do jornalista, desculpa, do psicanalista
Contarto Galigari. Os adolescentes que merecemos, colocado no quadro ao lado. As ideias apresentadas pelo psicanalista têm grande força argumentativa e expressam um ponto de vista bem definido. Evidentemente, durante a discussão em sala de aula, muitas opiniões surgiram sobre o texto. Algumas favoráveis, outras contrárias. Essa diferença de opiniões, quando feita nos limites da tolerância e do respeito, é bem-vinda, pois ela possibilita instaurar um debate bem fundamentado a respeito de qualquer assunto. Após a discussão, ficou decidido que você deveria produzir um texto dissertativo. Então, vejam, aqui a banca nos apresenta, né, nesse parágrafo, a tipologia textual, ou seja, um texto de opinião, não é um texto narrativo, sobre as ideias expressas pelo autor. Então, aqui, são duas competências de vocês que estão sendo cobradas, tá? Embora a palavra competência a gente una mais ao Enem, mas aqui a gente já tem duas habilidades aqui. Primeiro, vocês saberem escrever um texto dissertativo, ou seja, as características do texto dissertativo, né? E a segunda, se posicionar a respeito das ideias expressas pelo autor. Então, aí também há um exercício de leitura, porque, vejo, quando vocês forem ler o texto abaixo, né, ou o texto que a banca apresenta, e a banca tem apresentado isso, né, nesses últimos vestibulares, ano passado foi aquele da música, né, se a música estava piorando ou não. Então, quando nós formos ler aí, nós vamos ter que também interpretar o texto, porque nós vamos ter a habilidade da leitura sendo cobrada. A mesma lá do Enem. Nós vamos ter que achar a opinião, né, encontrar a opinião, entender a opinião expressa pelo autor, e a partir dessa opinião, nos posicionarmos, né, contra o que ele diz, né, ou seja, eu penso diferente dele, eu penso igual a ele, né, ou seja, a minha opinião é semelhante à do autor, e aí, pessoal, se a minha ideia, né, a minha opinião for semelhante ao do autor, eu tenho que cuidar para não cair na armadilha de argumentar com os mesmos argumentos utilizados pelo autor. Além disso, foi decidido também que você lerá seu texto na próxima semana, integralmente em voz alta para todos os colegas da turma da faculdade. Vejo então que aqui, pessoal, é uma coisa bem legal que a URGS trouxe, eu gostei muito disso, tá? Inovou. Por quê? Olha só que coisa chata que é a gente produzir um texto sem ter esse norte, né? Ou seja, o que é o norte que eu estou dizendo? Quando a gente senta e vai escrever um texto que a gente não sabe quem vai ser o público-alvo, e aqui ela está definindo o público-alvo. O público-alvo vão ser os colegas de vocês de sala de aula, nessa sala de aula fictícia, né? Nessa sala de aula fictícia. Então, a gente já sabe o público que vai ter que ler, então fica interessante se vocês conseguirem fazer esse exercício, se colocar, né, realmente nessa situação criada, ou seja, eu sou um estudante de língua portuguesa e vou apresentar esse texto para os meus alunos. Isso vai nortear, né, a redação de vocês. Então, há uma situação real aqui, né, aliás, uma situação sugerida, em que vocês sabem o público a quem vai se dirigir o texto de vocês, e isso define muita coisa, tá? Então, dentro da proposta tem alguns recadinhos para nós. É um texto dissertativo, não é uma narrativa, e isso fica claro. Então, é importante porque se pede para vocês, né? Qual é o grande risco numa prova como essa? Se pede para vocês se imagine numa sala de aula, escrevendo para alguém, blá, 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 daqui a um pouco vocês e eu sei que teve gente que fez isso, que escreveu um texto narrativo, né? Estou em sala de aula, tenho que ler meus textos para os colegas. A professora chegou e contou a história, não entendeu o tema. Houve fuga de tema, tá, pessoal? Houve 0 por fuga de tema. E por tipologia também. Então, assim, além disso, foi decidido que você lerá seu texto, então a gente tem um público, né? Ora, tendo em vista essa situação, veja que volta aqui a chamar a atenção de vocês que há uma situação, é fundamental que sua opinião seja apresentada de modo articulado, em conjunto de ideias claras e consistentes. Para desenvolvê-la, você pode se valer, além das ideias do texto
de Cotardo Galigarres, de exemplos pessoais. Então, veja, você pode se valer, além das ideias que já tem no texto, de exemplos pessoais. Opa! Se eu posso me valer de exemplos pessoais, aquela ideia que o professor dá para você assim, que eu não posso usar a palavra eu, não posso falar em primeira pessoa, cai por terra. Eu posso falar em primeira pessoa se eu não perder o foco de que é um texto dissertativo. Eu posso ainda usar situações presenciadas, ou seja, eu posso me posicionar como um narrador que sabe de um caso que serve para comprovar o que eu vou dizer. Fatos, acontecimentos, enfim, tudo que possa ajudá-lo a sustentar de maneira qualificada as suas ideias e convencer os colegas de turma de que o seu posicionamento a respeito do texto psicanalista é defensável. Em resumo, ou seja, depois de ter feito toda essa ladainha, a banca vem e coloca para nós. Em resumo, você deve escrever um texto dissertativo, frisa o dissertativo, não é à toa aí que ele está em negrito, essa é a prova original, tá? Então, assim, ele está de novo frisando, ó, gurizada, é dissertativo, não é narrativo, não conte historinha. Nesse texto, vocês terão que colocar, apresente claramente sua opinião e seu ponto de vista sobre as ideias expressadas pelo autor do texto a seguir. Então, apresente claramente sua opinião e seu ponto de vista. Desenvolva argumentos que permitam fundamentar sua opinião e seu ponto de vista. Bom, o que já me perguntaram, tá, pessoal? Hoje à tarde, inclusive, fizeram essa pergunta. Juarez, eu posso ler o texto primeiro se eu abrir a prova da URGS, reconhecer que tem um texto ali que eu vou ter que me posicionar, e provavelmente essa é a tendência, tá, pessoal? Que venha de novo um texto, vocês têm que se posicionar. Eu posso ler o texto antes de ler toda essa ladainha? Pode. Pode, eu diria até que deve. Certo? Esfriar a cabeça lá da prova e, bom, agora eu vou ler esse texto. E aí, a partir disso, vocês leem a prova para saber o que está sendo pedido, a situação que está sendo pedida para vocês. Essa é uma dica. Certo? Então, a letra B, desenvolva argumentos que permitam fundamentar a sua opinião e seu ponto de vista. Então, eu tenho que marcar bem a minha opinião. Lembre-se, você lerá seu texto para os colegas. Veja, pessoal, como eles pontuam isso, né? Lembre-se, você lerá seu texto para os colegas na sala de aula. Logo, é preciso fazer entender da melhor maneira possível. Ou seja, o que os corretores vão estar em busca aqui de olhos atentos na prova de vocês, tá? Vão estar de olhos e atentos a essa parte. Se vocês escreveram de maneira clara, que se faça compreender e que pensaram no público ao qual se destina a redação. Bom, eu vou falar um pouquinho depois de um outro aspecto, mas vamos voltar lá para nós não perdermos o foco, tá? Aí, tá, a versão final do seu texto deve conter título na linha destinada a esse fim. Vejam aqui, pessoal, conter título na linha destinada a esse fim. A proposta traz, então, perguntas óbvias. Sor, eu preciso botar título no texto da URGS, já que no Enem eu não preciso colocar? Sim, está na instrução, conter um título. A versão final tem que ter título. Se não tem título, é penalizada, porque está na proposta. Ter extensão mínima de 30 linhas, excluindo o título. Então, o cara aqui, pessoal, que fez 29 linhas, certo? E contou 30 com o título, ele vai ser zerado o texto. Tá? Então, cuidem isso, pessoal, porque assim, ó, das minhas experiências como corretor da URGS, tá? Para vocês entenderem, a gente fica preso o dia inteiro, preso, não é ótima a palavra preso, mas a gente fica confinado o dia inteiro numa sala com mais uns 20 corretores. Nós recebemos pela manhã um envelope, esse envelope vem em média 30 a 40 redações, e, obviamente, né? Sim, ano passado, Fabiano, o texto foi apresentado primeiro. Eu acho que, inclusive, eles se deram conta disso que eu falei agora, sabe? Que os alunos iriam... Que é mais óbvio, né, pessoal? É toda aquela lenga-lenga ali para depois apresentar o texto. É mais óbvio botar o texto e depois pedir alguma coisa sobre ele. Acredito que se mantenha assim, tá? Mas, enfim, voltando à questão da redação, a gente abre o pacote de redação lá e
Lá pelo terceiro dia que nós estamos corrigindo, pessoal, lá pelo terceiro dia que nós estamos corrigindo, o que mais a gente quer é abrir aquele envelope de manhã ou à tarde e encontrar umas duas redações que tenham 29 linhas, 28 linhas. Porque daí a gente não precisa corrigir, zera. Certo? Então, assim, cuidem isso. São 30 linhas. A 30ª linha não precisa estar cheia, certo? Mas ela tem que estar escrita. E não conta título. Isso está na proposta, tá? Então, a quem diz seu texto não será avaliado. Está não adianta depois entrar com recursinho. Não se, e eu já peguei, pessoal, textos que sobraram tempo para a gente ler depois, e a gente lia o texto, e o texto era bom, era bem escrito, o cara sabia escrever. E não foi aceito, não foi corrigido, tá? E não tem chorumelas. A gente... Tá? Olha só, eu esqueci o título do ano passado. Bah, e agora? Não vai ser corrigido? Vai ser corrigido. Mas vai ser descontado na estrutura. Tá? Então, é penalizado sim. Ser escrita na folha definitiva, com caneta blá, 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 blá. Agora aqui sim, ó, é um blá, blá, blá que faz... É um detalhezinho, pessoal. Letra legível e tamanho regular. Ninguém está pedindo para vocês letras desenhadas, tá? Mas cuidem, fatos simples. Uma letra legível, porque nós, os corretores, né, eles fazem um esforço sobre-humano para entender as letras dos alunos, mas quando a palavra não dá para entender, simplesmente é descontado como erro de ortografia, tá? E no texto onde tem uma palavra que não dá para entender, provavelmente tenha várias. Existem várias palavras que são descontadas como erro de ortografia. E isso pesa, tá? Então, letra legível e tamanho regular. Não deem um despertos, né? Dizer assim, eu tenho que fazer 30 linhas, estou lá na 20, não sei mais o que escrever, eu vou aumentar a minha letra, porque o corretor percebe isso, tá, pessoal? E é descontado, ok? Então, eu sei que são detalhezinhos, mas que vale a pena trazer para não bancar o esperto. Então, agora aqui, pessoal, eu tenho todo o texto, né? E eu sei que eu tenho que ler esse texto, e no centro dele aqui eu tenho que achar a opinião. Primeiro eu tenho que entender qual é o tema do texto, porque esse tema, certo? É o que vai nortear o nosso texto. Né? Então vejam que a URGS não está dando o tema certo, pronto, como ela fazia nos anos anteriores, em que ela dizia tal coisa, né, escreva um texto dissertativo sobre tal coisa. Aqui não. Aqui nós vamos ter que ler o texto, peneirar o texto, achar o tema. Além disso, nós vamos ter que entender a opinião do autor do texto a respeito do tema, e aí, a partir disso, nos posicionarmos, né, a respeito do tema. Então, ele vai trazer aqui para nós, tá, um texto, Os Adolescentes que Merecemos. Abby Sunderland nasceu na Califórnia, em outubro de 1993. A família vivia num barco ao longo da costa do Pacífico. Nada de opinião até aqui. O irmão mais velho de Abby, Isaac, aos 17 anos, tornou-se o mais jovem velejador a circunnavegar a terra sozinho. O recorde de Isaac não resistiu muito tempo. Logo, Michael Perhan, um adolescente inglês, um ano mais jovem que Isaac, completou sua volta solitária ao mundo. Note-se que Perhan, aos 14 anos, já tinha atravessado o Atlântico sozinho. Os dois primeiros parágrafos não tem aí nenhuma opinião. É um texto que traz uma situação narrativa. Abby também, desde seus 13 anos, sonhava em circunnavegar a Terra. No começo desse ano, aos 16, sozinha, ela largou as amarras de seu veleiro de 12 metros e desceu o Pacífico Sul. Passou o Cabo Horn, atravessou o Atlântico e passou o Cabo da Boa Esperança, lançando-se no Oceano Índico. Entre a África e a Austrália, Abby encontrou uma tempestade, a qual o mastro de seu barco não resistiu. No sábado passado, depois de 2 dias à deriva no mar infernal, ela foi resgatada. Então, nós temos uma situação aqui, pessoal, uma situação narrativa. Não sabemos ainda qual é o posicionamento dele sobre essa menina, né, de 13 anos, de 16 anos, ter feito essa loucura de navegar, né? Olha eu dando já dando a minha opinião, loucura.
Enfim, ele narrou isso para nós. Nós não sabemos ainda a opinião dele. Pela internet afora e na imprensa nos Estados Unidos, os pais de Abi estão sendo criticados por um coro indignado. Como vocês puderam deixar uma menina de 16 anos errar sozinha pelo mar e pelos portos, fora de tsunamis e tempestades? O que dizer dos meses insônios, espreitando o mar e o vento a cada meia hora, da solidão, do trabalho incessante, do frio, do desconforto de uma navegação solitária ao redor do mundo? E os piratas ao sul da Malásia? Por qual permissividade maluca vocês aceitaram que Abi se lançasse numa aventura que seria arriscada para a gente grande? Já a bordo do barco que a resgatou, Abi escreveu no seu blog: há uma quantidade de coisas que as pessoas podem estar a fim de culpar pela minha situação, minha idade, a época do ano e muito mais. Pessoal, até aqui eu não achei nada de opinião do autor. A verdade é que passei por uma tempestade. Você não navega pelo Oceano Índico sem entrar em, no mínimo, uma tempestade. Não foi a época do ano, foi apenas uma tempestade do Oceano Sul. As tempestades fazem parte do pacote quando você veleja ao redor do mundo. Não no que concerne a idade, desde quando a mocidade do velejador cria ondas gigantescas? Então vejam que até aí 50% do texto, eu tenho que ficar olhando aqui o celular para ver se não é o Leandro ou enfim alguém do Objetivo, que esses dias eles estavam mandando mensagem que eu estava sem som. Coisas que acontecem, tá? Não é. Olha só. Então, voltando, até aqui, pessoal, o que nós temos? Um texto narrativo, a situação que vai nos colocar, né? Essa menina que vai viajar, depois a opinião de algumas pessoas. Já vimos que então tem gente que pensa que é loucura, e é a opinião dela dizendo que não, que tudo isso ali pode acontecer e tal, blá, 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 blá. Não temos ainda aqui a entrada, pelo menos objetivamente, do autor, né? Os que censuram... desculpa, pulei um parágrafo. Se você duvida que a Abi tivesse a maturidade necessária para a sua empreitada, leia o diário de viagem. E aí ele coloca aqui o diário. Sobretudo as notas de Abi durante a interminável navegação do Atlântico Sul. Aqui a gente já consegue perceber um pouquinho, pessoal, embora muito sutilmente, né? Que a gente também tem que ler nas entrelinhas. Que ele se diz, se você duvida que a Abi tivesse maturidade, se ele fosse contrário à navegação que ela fez, ele já teria dito que ela não tinha maturidade. Mas vejam que ele está pedindo para que a gente confira a maturidade dela. Ou seja, leia lá o que ela escreveu, né? Para você ver que madura que é essa menina. Então, parece que ele considera que uma menina de 16 anos, ou um jovem de 16 anos, já pode ter maturidade para enfrentar, né, a vida, os obstáculos, cortar as amarras da casa. Eu já estou começando a achar aqui algum posicionamento do autor. Ela já tem maturidade, né? Enfim, olha, leiam lá no texto dela como é madura essa menina. Depois, os que censuram os pais de Abi afirmam que nunca autorizariam seus rebentos a velejar sozinhos ao redor do mundo, porque aos tais rebentos falta seriedade e falta experiência. Eles devem ter razão, afinal, eles conhecem seus filhos. Mas cabe perguntar, essa falta de seriedade e experiência é efeito de quê? Olha que aqui, pessoal, nós temos um parágrafo que ele é dissertativo, certo? Porque essas perguntas que são feitas ao longo do parágrafo são perguntas retóricas, são perguntas que nós, leitores, já estamos caindo nas armadilhas do texto, ó, né? Se esses pais dizem que os filhos não têm seriedade nem experiência, por quê? Quem será a culpa? Da simples juventude? Duvido. Olha aqui, quando ele coloca duvido em primeira pessoa, ele já está dando seu ponto de vista. Lá, Perrault, navegador francês, aos 17 anos, em 1758, já estava combatendo os ingleses ao largo da Terra Nova. Então, efeito de quê? Pois é, vejam que aqui, pessoal, ele dá um exemplo concreto, né? Pois é, provavelmente os mesmos pais que se indignam com a irresponsabilidade, veja que ele coloca entre aspas, irresponsabilidade dos
genitores de Abi permitirem a seus filhos mais jovens que Abi de sair em baladas nas quais os únicos adultos são os que vendem drogas e bebidas? Será que a volta para casa de madrugada num carro dirigido por amigos exaustos, exaltados ou sonolentos é menos perigosa do que a circunnavegação do mundo num veleiro pilotado por Abi? Animada há anos por um desejo intenso e focado? E de qualquer forma, qual das suas experiências você prefere para os seus filhos? O fato é que muitos pais preferem que os filhos errem como baratas tontas, de festinha em festinha. Por quê? Simples. Assim os filhos ficam infinitivamente mais dependentes. Então a gente já vai construindo aqui, né, pessoal, o tema, né? É importante cortar esses laços com a família, é importante que os pais dê asas para os seus filhos, que os pais promovam a experiência dos adolescentes, dos jovens, né? Os jovens nessa idade, eles podem ter maturidade, se forem bem, não vou dizer bem educados, mas bem criados para isso. O autor do texto concorda que sim, a gente já entendeu a opinião dele. Agora, basta nós escrevermos um texto se a gente também acha que sim ou que não, certo? O que aconteceu nesse ano? Muita gente começou a escrever o texto, pessoal, dizendo se era a favor ou contra a menina ter viajado. Se posicionando a favor ou contra a menina ter viajado. A pessoa viajou na maionese, né? Nem precisava aparecer o exemplo da menina no texto. Não deveríamos nos perguntar, desculpa, e os pais modernos, em regra, querem os filhos por perto, eles adoram que os filhos demonstrem que eles não são suficientemente maduros para sair pelo mundo e para correr os riscos que o desejo acarreta. Veja que interessante que aqui nesse parágrafo que eu li mal, tem um ponto de vista bem interessante. Ó. E os pais modernos, em regra, né, ou seja, ele não generaliza, mas ele afirma, querem os filhos por perto. Aí ele esse é o tópico frasal, ó, aquele que eu falei para vocês nas aulas passadas. Os pais modernos querem os filhos por perto. Por quê? Porque eles adoram que os filhos demonstrem que eles não são suficientemente maduros para sair pelo mundo e para correr os riscos que o desejo acarreta. Não deveríamos nos perguntar qual é a loucura dos pais que empurraram Zack, Ab e Mike mar adentro. Mas qual é a loucura dos pais que preferem largar seus filhos nas noites em que vodka, cerveja, maconha, êxtase e papo furado servem para convencer os próprios adolescentes de que ainda não começaram a viver e portanto, não precisam dos adultos portanto, vão precisar dos adultos por muito tempo. Comentando a aventura de Abi, um pai me disse, nunca deixaria minha filha navegar sozinha, eu não quero perdê-la. Pois é, não quero perdê-la? Em que sentido? Então veja que aqui essa pergunta aqui no final é interessante, né? Ou seja, será que a superproteção dos pais não é uma forma de perder uma fase importante dos filhos, um momento importante na vida dos filhos, cortar as amarras? Interessante se nós linkarmos isso com a situação a que vocês estão sendo solicitados a escrever, ou seja, o início da faculdade, uma mudança de vida mais ou menos, né, nessa idade, deveria ser, mas nem todos, a gente sabe disso, mas nessa idade que está a menina que viajou, 17 para 18 anos. Então, eu achei fantástica a proposta, né, porque foi uma proposta pensando no público que está fazendo vestibular, uma proposta relativamente fácil de se posicionar, né? Ou seja, é importante que os pais encorajem os filhos, né, a terem vida própria e dê condições para eles se protegerem, viver ou não, ou realmente é mais importante para o filho permanecer um pouco ainda sob as asas do pai para ele ganhar mais maturidade. Então era por aí que vocês tinham que ir, pessoal, tá? Não sei se eu me fiz claro, eu vou dar 3 minutinhos aí para perguntas sobre o tema. Vocês já tinham lido, já conheciam o tema, já sabiam se posicionar. Então, assim, não duvidem do vovô aqui, tá, pessoal? Zeraram porque narraram textos, fugiram do tema porque se posicionaram contra ou a favor a viagem da menina, certo? Tem as coisas mais absurdas que vocês podem imaginar.
tá? Então, alguma pergunta relativa à URGS, pessoal? Essa semana o texto que vocês irão debater não é o da URGS, tá? É a segunda proposta que eu vou ler agora rapidinho, para ajudá-los. Certo? Estão me ouvindo bem? Alô? Acho que estou falando só... Ah, obrigado, Brenda. Tá, obrigado. Então tá. Ah, vamos agora, pessoal, abrir, tá? A estrutura da URGS é igual a do Enem? Boa pergunta. Não, tá? Não obrigatoriamente. A estrutura do texto dissertativo é igual em qualquer lugar, né, Fabiane? O que acontece é assim, o Enem tem aquela competência no final, né, que a gente tem que trabalhar bem, eu vou voltar a trabalhar nela, que é a competência da solução para o problema. A URGS não, porque não é um problema, certo? Então, não tem que ficar preocupado em colocar solução nenhuma. Vocês vão ter um início, uma introdução que apresenta o tema, se posicionar sobre o tema, né? Aqui vocês poderiam, como a própria proposta diz, usar a primeira pessoa ao longo de em algumas partes do texto, narrar algo. Teve gente que colocou experiência própria, né? Que já estava morando sozinho há um ano em Porto Alegre, que eram pessoas do interior que vieram morar em Porto Alegre, que estava sendo super importante essa mudança para se fortalecer e que não haviam perdido os pais por isso, certo? Então, assim, pode usar a primeira pessoa, narrou num parágrafo, mas sempre focando na estrutura dissertativa, introdução, desenvolvimento com argumento e conclusão retomada do que está sendo discutido, tá? Tá? Então, a gente vai estudar melhor a estrutura, tá, Fabiane? Eu vou mostrar para vocês como é que é a correção, vou fazer um esqueminha para vocês entenderem onde é que vocês podem pecar mais ou pecar menos depois na prova, tá? Pessoal, vou usar esses minutinhos finais aqui para a gente discutir rapidamente o texto que eu mandei para vocês lá da proposta, que já foi proposta do Enem, não tem problema, vocês devem escrever sobre, tá? Mas ele é um tema ainda muito presente, infelizmente, vergonhosamente, né? Muito presente na nossa sociedade, tá? Que esse tema eu gostaria de estar, pessoal, num círculo batendo papo com vocês para a gente conseguir realmente eu não ficar falando sozinho, ouvir vocês. Porque, olha lá, eu já abri a proposta que eu mandei para vocês, então quem puder já abra aí, tá? A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo, argumentativo e modalidade de escrita formal da língua portuguesa sobre o tema. Veja que aqui, ó, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Qual é o assunto da redação? Violência contra a mulher. Qual é o tema da redação? A persistência. Então, vejam que não é a mesma coisa. Uma coisa é discutir a violência contra a mulher, causas, consequências, mas nós não podemos deixar de escrever nessa redação aí por que ela persiste. Essa palavrinha é chave para vocês aqui, pessoal, não fugir do tema, certo? A persistência, por que ela persiste ainda hoje, né? Apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos, selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para defesa do seu ponto de vista. Então, voltando. Assunto, violência contra a mulher. Tema, a persistência dessa violência e na sociedade brasileira, tá? Então, tem que refazer aquele recorte que eu ensinei vocês, já que tem que recortar, pessoal. Aí vem o texto 1, tá? Um texto informativo, né? Tirado lá do mapa da violência.org.br, então um site super confiável, né? Então a gente pode usar isso no texto, segundo o mapa da violência, né? Eu posso usar esses dados. Nos 30 anos discorridos entre 1980 e 2010, foram assassinadas no país acima de 92 mil mulheres, 43,7 mil só na última década. O número de mortes nesse período passou de 1.353 para 4.465, que representa um aumento de 230%
mais que triplicando o quantitativo de mulheres vítimas de assassinatos no país. Olha aqui, pessoal, veja então. Aqui nós temos aquele textinho que vai dar para vocês, né, números, dados, para quem quiser fazer, colocar isso no texto e não sabia. Então, de bandeja para vocês. Depois vem o texto 2, que mostra ali, né, o crescimento, os tipos de violências, né, para vocês também explorarem isso. Qual é a violência que mais sofrem as mulheres? Violência física está em primeiro lugar, violência psicológica em segundo lugar, e aí vai o mapa ali descendo, né? Os dados de 2014, claro, a redação é de 2015, e aí tem a fonte da onde foi tirada. Cárcere, tem até cárcere privado, tráfico de pessoas, né? Tráfico de pessoas ainda 26%. Então, vocês vejam que os números são alarmantes. E tem aí, vocês podem topicalizar aqui, né, pessoal? O que é topicalizar? Escolher algumas dessas violências para servir como base para a argumentação de vocês. Tá? No texto 3, é um texto para chamar atenção para proposta de intervenção de vocês, para não cair naquela bobagem assim, o governo deveria fazer campanhas contra a violência contra a mulher, desculpa, contra ficou muito contra aqui. O governo deveria promover campanhas que salientasse, né, a importância de combater a violência contra a mulher. Ora, como é que vocês vão colocar isso se o texto 3 está dizendo assim, feminicídio, basta? E se eu olhar o textinho lá embaixo, que eu disse para vocês que é importante olhar, olha quem é, ó, .org.br. Então, já temos campanha, mas talvez tenhamos que intensificar essas campanhas, né? Fazer valer. Outros agentes da sociedade podem, desculpa, estou falando rápido porque eu estou olhando a hora, podem se unir a essas campanhas, né? Mas lembrem que ela já aparece lá no texto de apoio. Depois vem o impacto em números. Mais um texto aqui, pessoal. Olha que 2015 foi um texto, uma prova praticamente com um infográfico, né? Aqui vem, ó, o impacto em números, com base na Lei Maria da Penha. Então aqui, opa, quem não lembrava e leu com atenção, lembrou que tem a Lei Maria da Penha. Se souber o ano, interessante para colocar. Mais de 330 mil pessoas foram... eu estou lendo muito rápido, desculpa, porque eu estou olhando para o relógio, não vou mais olhar. Com base na Lei Maria da Penha, mais de 330 mil processos foram instaurados apenas nos juizados e varas especializados. 3.000... Ai, que tanto número. 332.216 processos que envolvem a Lei Maria da Penha chegaram entre setembro de 2006 e março de 2011 aos 52 juizados e varas especializados em violência doméstica e familiar contra a mulher existente no país, o que resultou em 33,4% de processos julgados, 9.715 prisões em flagrante, 1.577 prisões preventivas decretadas. Então, aqui, pessoal, esse texto é para mostrar para vocês a quantidade de denúncia e os efeitos dessa denúncia, o que tem resultado, certo? Quem for bom na matemática pode usar esses dados aqui para saber quantos processos foram julgados, o total desses processos, quantos realmente foram efetivados. Então, tem uma banca aí para... Né? 58 mulheres e 2.777 homens enquadrados na Lei Maria da Penha estavam presos no país em dezembro de 2007. Olha aqui o que está dizendo para nós. Os agressores são do sexo masculino. Tá? A maioria. No país em dezembro de 2010. Ceará, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul não constam desse levantamento feito pelo Departamento Penitenciário Nacional. 237 mil relatos de violência foram feitos ao Ligue 180. Outro dado aqui, ó, tem o 180, né?
Serviço Telefônico da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Então, já tem atendimento aqui, certo? Pessoal, vamos pensar um pouquinho já para vocês, né? Tem campanha, tem a Lei Maria da Penha, tem um número para denunciar, certo? Agora, 7 de cada 10 vítimas que telefonaram para o Liga 180 afirmaram ter sido agredidas pelos companheiros, certo? Olha só, então 7, até que tem um bom número aqui, sempre pelo companheiro. Então, tem agora, eu já estou pensando aqui, se eu fosse escrever esse texto, com tanta coisa que tem para combater, né? Um dos motivos será que leva a mulher, a permanência da violência contra a mulher na sociedade, né? Não vou aqui dar o meu pensamento para vocês, tá? Mas pense aí um pouquinho. Não me parece ser falta de campanha, embora elas tenham que ser mais intensificadas. Não me parece a falta de um aparato legal, porque já tem a Lei Maria da Penha. Me parece que, embora possa ser intensificado, já tem um acesso aí, né? Secretaria da Mulher, tem o Disque Denúncia, tem a lei, mas mesmo assim permanece essa violência, né? Sugiro para vocês, para quem não leu ainda, um livrinho bem pequenininho chamado Para Educar Crianças Feministas, da Chimamanda, tá? É uma africana, muito bom, é bem pequenininho o livro, vale a pena ler, eu acho que tem em PDF, para vocês pensarem um pouquinho nessa permanência, né? Porque se 2.770 pessoas, agressores contra 58 mulheres, né, um número bem maior de homens, né? Por que ainda nós temos esse machismo instaurado em nossa sociedade? Né? Ou essa violência, será que é fruto do machismo? Quem são os agentes que podem combater isso? Né? Aonde pode ser feito esse combate? As escolas? De que maneira as escolas podem, né? Principalmente numa época em que se fala muito e não se discutir temas polêmicos, né? Qual o nome do livro? Para Educar Crianças Feministas. É Chimamanda o nome da autora. Eu tenho esse livro, só que eu emprestei. Eu vou pegar o outro que eu tenho dela para ver como é que se escreve o nome certinho, porque como aqui, onde é que está? Aqui. É a mesma autora desse livro chamado Hibisco Roxo, que também é uma história excelente, tá? É Chimamanda. Vou escrever aqui. Chimamanda, tá? Esse é o nome, sobrenome dela. Ela é uma nigeriana que trabalha muito com a questão do feminismo, tá, pessoal? Então, aí tem um... E quantos fios... Agora, para enriquecer esse texto, né? Eu queria ter trabalhado mais esse texto, mas já vai terminar meu horário. Quantas coisas nós podemos trazer como exemplo, né? A música da Elza Soares, agora, né? Os últimos discos da Elza Soares, quem escutou sabe que é uma... Inclusive tem uma música, né? Onde está meu celular, eu vou ligar para um 80, né? Então, que é o Disque Denúncia. É muito boa essa música, inclusive. Então, tem filmes, né, pessoal? Desde filmes antigos, como A Cor Púrpura, né, que pode ser citada na música. Né? Quantos exemplos nós temos aí na literatura de mulheres que aparecem na literatura ainda como submissas, né? Na canção mesmo, né? Amélia, que era a mulher de verdade, né? Enfim, quantas coisas a gente pode trazer para enriquecer esse nosso coração pulsante dessa redação, tá? Espero do fundo do meu coração que eu tenha ajudado. A aula hoje não foi aquela aula práticazinha assim de escrever, mas enfim, para trazer um pouco da discussão para vocês escreverem essa redação aí, que o tema é bem legal, tá? Alguma dúvida? Eu tenho que deixar uns minutinhos aqui. Se alguém tiver dúvida, por favor, pergunte. Não? Nada? Assistir não tem nada a ver com o tema, tá, pessoal? Vou fazer uma pergunta. Assistiram o filme O Poço, que está no Netflix?
Quem não assistiu, fica a dica aí pro final de semana. Baita filme. Baita filme. Tem que ter um pouco de estômago, viu, Bianca? Ele é forte. Ah, que bom, Thaís, que bom. Tá? Pessoal, provavelmente para a semana que vem, então, vai ser um tema da URGS, tá? Essa semana ainda é Enem. Ok? Então, pessoal, um beijo no coração de vocês. Até semana que vem. Bom final de semana. Fique em casa se possível. Boa noite, pessoal. Um beijão para todo mundo. Logo, logo estaremos de volta aí para tocarmos até o intervalo, depois tomar um café. Tchau, tchau. Boa noite, Brenda. Tá me ouvindo, Brenda? Está me ouvindo? Boa noite, Fernanda. O cabelo tá grande, tá? Por isso que ele tá, né? Tô com touca. Daí, Gabriel. Como é que está, meu velho? Tamo junto. Fechadaço. Que é, hein? Camisetinha do Objetivo aí, ó. Ó. Ah, emagreci, né? Na quarentena aí. Mas eu vou dizer mais tarde aí. Perdi uns quilos. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? De sim, 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 sim. Obrigado, Fernanda. Tomando Herbalife aí, ó.
Ó. Cara de mendigo, eu tô com cara de mendigo, tá? Não vamos dar bola pra isso. Cara de mendigo, do Eloy. Pam, 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 pam. Pam, pam, para, para. Para, para, para. Tararam. Tam, 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 tam. Boa noite, Thaís. Pra galera chegar, né? Mais uns minutinhos aí. Esperar a galera chegar, esperar a galera chegar, esperar a galera chegar, esperar a galera chegar. Mais uns minutitos. Chegando. Cadê, galera? Cadê? Esperar mais uns minutinhos. Tá entrando. Cadê a tigrada? Cadê a tigrada? Esperar 8h06 ali, 8h07. A gente já começa, tá? Esperar a galera entrando. Porque o pessoal pode ficar meio perdido. A gente vai fazer um negócio bem diferente hoje, hein? A gente não vai ficar aqui nessa ferramenta não, hein? Já tô avisando, hein? Eu já vou explicar como vai funcionar, tá? A gente vai sair daqui a pouquinho e vai para outro lugar, vai para outra sala, tá? Já tô avisando. Só precisa ter um browser, tá? Só um navegador, tá? Pra galera entrar. Saudade de vocês, hein? Tamires, Alex Cunha, Brenda. Ensino 2018, não sei quem é, não tem nome. Fabiana, Fernanda, Fernando, Gabriel, Júnior, Nicole, Roger, Sofia, Fabiane. Ah, tá, desculpa. Meu bolona. Foi mal. Ui, morde aqui, ó. Morde. A Nicole, o Roger, Sofia e a Thaís. Isso aí. Tá. Vamos lá, vamos dar início. Já é 8h07 no meu, né? 8h06 no meu relógio, mas é 8h07 aí e tal. No meu computador, tá? Primeiramente, o seguinte, tá? Primeiramente, quero pedir desculpas pelas 2 semanas, primeiras semanas, as 2 semanas últimas aí, né? Ao qual não estive presente. Fiquei doente. Peguei uma gripe muito forte. Tá? Uma gripe muito... derrubou. Tá? Pode ver minha cara, minha barba de mendigo e tal. Tô com cabelo Black Power também, porque a touca até. Tá? E o que acontece, tá? Eu fiquei com suspeita de Covid-19, né? Eu pedi pro pessoal do Objetivo não divulgar isso aí para os alunos até, né? Não divulgar em rede social. As minhas gravações de dicas já estavam gravadas, então a pessoa que cuida das minhas redes sociais aí, do Elógica, por exemplo, começou a subir os vídeos, a galera achou que eu estava bem, mas não, estava com suspeita de Covid. Acabei dando meu teste negativo, tá? Eu estou bem, mas me assustei bastante. Vocês podiam ter ganho alguns dias de luto aí, eu fiquei muito mal. E daí, mas hoje eu tô bem, indiquei, não tô com Covid, tá? Tô de volta hoje, voltei da licença, mas o médico pediu para ficar cuidando do gripe e tal, né? Mas eu tô bem.